Você já parou para pensar porque a Bíblia traz 4 narrativas da vida e obra de Jesus em nosso meio? Não! Então fica junto comigo que nos próximos minutos você terá a revelação deste questionamento feito por muitas pessoas que já leram, mas não se importam em viver a Bíblia. Nós vamos ver agora um estudo sobre os 4 evangelhos e Atos dos Apóstolos. É a revelação de Jesus Cristo e o nascimento da igreja. Então, o que são os evangelhos? Normalmente nós temos aquela resposta pronta. Os evangelhos são as boas novas. Mas eu quero ir além com você. Os evangelhos, eles, além de serem realmente as boas novas, mas o que é serem as boas novas? Os evangelhos, eles nos mostram relatos da vida e do ministério de Jesus. São narrativas absolutamente teológicas. São foco direto em Jesus. Ela é cristocêntrica, é Jesus no centro, o tempo inteiro. Aliás, a Bíblia inteira aponta de Gênesis a Apocalipse para Jesus. Elas não são biografias modernas, escritas com as técnicas biográficas atuais. Não. Elas têm 4 estilos diferentes de contar, de narrar a história e o ministério de Jesus. E João 1,14, ele já vai vir mostrando alguma coisa. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Olha que lindo! João já começa a mostrar que é como a glória do unigênito do Pai. Unigênito esse que vai se tornar o primogênito de nós todos, o nosso irmão Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por cada um de nós, venceu a morte e ressuscitou. E nessa ressurreição, Jesus nos tornou filhos de Deus. E essas narrativas do Evangelho, elas possuem uma unidade. São 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 perspectivas para uma mensagem única. O mesmo Cristo, com ênfases diferentes e públicos diferentes. São complementares, eles não são contraditórios. Olha só o que João vai nos falar ainda. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma a uma, creio eu que nem em todo mundo caberiam os livros que seriam escritos. Olha só, outro dia um irmão veio me perguntar se essa fala era uma fala literal ou se era uma figura de imagem. Bom, boa pergunta do irmão, eu gostei de ver, porque ela pode ser literal se nós usarmos a Bíblia como um todo e colocarmos desde Gênesis, onde Jesus era o Verbo, João fala, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Bom, então no princípio era o Verbo, Jesus, tudo que foi feito por intermédio dele, nada do que foi criado sem ele teria sido criado. Então olha aqui, se nós formos pegar tudo que Jesus fez desde a criação do universo, pode ser realmente que ato por ato de Jesus não coubessem em todos os livros escritos na Terra. Mas se nós formos atentar aos evangelhos, a partir do momento em que Jesus teve uma vida como homem em nosso meio, que ele se fez carne, que o Verbo se fez carne e nasceu entre nós, aí nós podemos analisar essa fala como uma figura de linguagem, Como se, olha, Jesus fez tantas outras coisas que eu acho que nem caberiam em todos os livros escritos no mundo, Então a gente tem que ter esse tipo de atenção quando a gente fala em evangelho, na unidade desse evangelho. Os evangelhos, eles têm uma ligação simbólica com o Apocalipse. Na realidade, com o Apocalipse e também com Ezequiel 1, que é a visão dos anjos, a visão dos querubins.
né? Então, João, ele vai ter uma visão de 4 seres viventes lá em Apocalipse 4, quando ele é levado até a sala do trono. Quando João tem a visão, ele é arrebatado até o céu e ele tem uma visão da sala do trono e ele olha 4 seres viventes que vão ser representações de Jesus. E ele vai narrar da seguinte forma: o primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo, semelhante ao novilho, o terceiro tem o rosto como do homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E isso vai aparecer para nós em Apocalipse 4, no verso 7. João vai estar narrando para nós a visão que ele teve desses seres viventes. Um conforme o leão, o outro conforme um novilho ou um boi, o terceiro igual ao homem e o quarto ser vivente semelhante à águia quando está voando. Se nós formos fazer uma associação entre essas figuras e os evangelhos, e como Jesus é apresentado nos evangelhos, nós vamos ter a seguinte tabela. Mateus vai nos apresentar enquanto leão, e esse leão representa a realeza de Jesus. Jesus é rei. Então, o leão traz o evangelho de Mateus, que nos apresenta Jesus como rei. O novilho traz o evangelho de Marcos, que vai nos apresentar um Jesus como servo e como servo sofredor. O homem traz o evangelho de Lucas. E o evangelho de Lucas vai nos mostrar um Jesus humano, filho do homem, o homem perfeito. Já a águia, ela vem trazendo o evangelho de João. E João mostra Jesus como Deus, um Jesus divino. E aí nós temos a repetição do nosso texto de Apocalipse 4, mostrando o primeiro ser vivente semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem um rosto como de homem e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Então, vamos dar uma olhada nos 4 evangelhos em separado. O evangelho de Mateus, que mostra Jesus como rei, o de Marcos, que mostra Jesus como um servo, o de Lucas, que vai mostrar o homem, e o de João, que vai mostrar a águia. Mateus vai mostrar um rei messiânico. Jesus é o Messias prometido. Ele cumpre todas as profecias que apontam ele no Antigo Testamento. Ele anuncia o reino dos céus. Ele traz a genealogia patriarcal judaica, passando aí por Davi, passando por Abraão, Isaac, Jacó, por Davi. Ele é o herdeiro do trono de Davi. E esse Jesus messiânico, o Messias prometido, ele traz uma concordância plena com o Antigo Testamento. A gente precisa entender que toda a Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, eles apontam para Jesus. Então, a vida de Jesus, da forma como Mateus apresenta, ele vai mostrar totalmente um Jesus em concordância com o Antigo Testamento. Porque o evangelho que Mateus escreve, ele é direcionado ao povo judeu. E o povo judeu precisa ver Jesus como um judeu. O Messias é um homem judeu. O Messias esperado, ele é judeu. Ele tem descendência judaica. O Messias, ele é autoridade sobre o reino. Ele é que vai apresentar o reino de Deus. E o discurso dele, de Mateus, é todo estruturado dentro do estilo judaico. Mateus, ele vai trazer toda a questão de Jesus ensinando através de parábolas. Por quê? Porque a parábola era uma maneira que o judeu estava acostumado. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir.
algo que Jesus vai falar e que Mateus vai anotar isso e vai trazer no seu escrito, na sua narrativa da vida de Jesus, que Jesus não veio para revogar profeta nenhum e lei nenhuma, mas ele veio para cumprir, e ele cumpriu uma por uma. Depois nós temos o Evangelho de Marcos. Marcos vai apresentar um Jesus servo, sofredor. Marcos vai escrever o evangelho dele para os romanos, não apenas para o cristão romano, mas como também uma maneira de evangelizar o romano. Então ele vai trabalhar um Jesus que é servo, porque os romanos eles têm uma máxima entre eles que é: quem não vive para servir não serve para viver. Então o romano, ele respeita muito essa questão do servir. Marcos vai mostrar um Jesus servo, um Jesus que serve, um Jesus que cura, um Jesus que faz milagres, um Jesus que sofre, sofredor. Ele vai mostrar o sofrimento de Jesus antes da cruz. Ele vai trazer um Jesus em ação. Marcos é um evangelho rápido, uma narrativa dinâmica. Mal acaba de contar um feito de Jesus, já está entrando em outro, e em outro, e em outro, e vai trazer uma ênfase muito forte na cruz, no sofrimento de Jesus. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10:45 é a expressão do Evangelho de Marcos. Um Jesus que veio servir e veio sofrer por nós. Oh, glória a Deus! Na sequência, nós temos o Evangelho de Lucas, o Filho do Homem, o Evangelho onde Jesus é mostrado como o Salvador universal. Jesus é mostrado como o Filho do Homem, com humanidade e compaixão. O homem perfeito, a humanidade de Cristo, a compaixão de Cristo, o Salvador universal. Lucas era um médico, tinha uma visão científica, uma visão metodológica que todo cientista traz, uma visão de método. E então Lucas vai fazer uma investigação muito cuidadosa. Lucas vai ser o evangelista que vai ter a maior preocupação em trabalhar em cima da ordem histórica, da ordem cronológica, e vai ter continuidade no livro de Atos. O livro de Atos dos Apóstolos seria uma continuação do Evangelho de Lucas. Olha só aqui que interessante. Igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Então, olha aqui, nessa fala de Lucas apresentando o Evangelho, ele fala que ele fez uma acurada investigação, e não bastasse a acurada investigação, ele escreveu em ordem, um escrito em exposição em ordem cronológica. Está escrevendo para Teófilo. Teófilo, um amigo grego. E aqui para Teófilo nós podemos ter duas visões diferentes. Ou Teófilo era esse excelentíssimo Teófilo, um homem grego que está ali recebendo de Lucas uma carta contando sobre Jesus, ou Teófilo era uma comunidade, porque Theo é Deus, Filo, amigos, então poderia ser também uma comunidade de amigos de Deus, ou seja, de cristãos novos que estariam aonde? Na Grécia. Lucas escreve um evangelho voltado para o grego. Por que Lucas tem toda essa linguagem? Porque a gente não pode esquecer que o grego vem de uma linhagem filosófica, uma linhagem de filósofos que trazem conhecimento, que trazem ciência, que trazem o início da matemática, o início da astrofísica. Então, precisava ter alguém imerso num nível de conhecimento profundo para poder conseguir falar
com esse povo. Inicialmente Lucas, que é um médico, mas depois Lucas vai ser companheiro de viagem de quem? De Paulo, outro homem de uma excelência de conhecimento, né? Treinado aos pés de Gamaliel, que era um homem que tinha um maior conhecimento sobre todas as escrituras dentro de Israel, né? Dentro do povo judeu. Tá? Então, Lucas vai apresentar Jesus como o Filho do homem e um homem perfeito, como o Salvador universal, porque ele não é Salvador apenas dos hebreus, dos judeus, mas ele é Salvador de todos os povos. Por fim, nós temos o Evangelho de João. O Evangelho de João, ele destoa dos outros evangelhos, porque o Evangelho de João, ele é um evangelho absolutamente teológico. O Evangelho de João é um evangelho com os olhos no mundo espiritual. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele vai mostrar Jesus como Deus, ele apresenta a divindade de Cristo. É um evangelho que trabalha em cima da fé, e ele vai mostrar sinais. Jesus fazendo milagres que são sinais de que ele é Deus. Se não fosse Deus, ele não conseguiria fazer aqueles sinais que João vai apresentar. E outra, Jesus, ele vai falar por várias vezes o eu sou. O eu sou que Deus se apresenta para Moisés na sarça como o eu sou, né? Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus está atestando, através do evangelho escrito por João, que ele é Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Já falei lá no início, unigênito que vai se tornar primogênito de todos nós. Um primogênito que vai vencer a morte, vai ressuscitar e nos fazer, por isso, filhos de Deus. Glória a Deus por isso. Nós fomos feitos filhos de Deus através de Jesus. E aí nós vamos ter uma transição para Atos dos Apóstolos. Olha só que interessante. Olha para Gênesis. Gênesis, Deus vai criar todo o povo dele, certo? Ele vai começar com Adão, não deu certo, cai, vai e segue ali a criação até chegar em Noé, não deu certo. O que Deus faz? Acaba com tudo através do dilúvio e a partir de Noé, sua esposa, os seus 3 filhos e as 3 noras, Deus vai criar toda a humanidade. Quem que vai dar a continuidade a esse povo de Deus? Sem, lá na frente, vai gerar, né, através de gerações sucessivas, vai ser pai de Abraão. Abraão vai ser pai de Isaac. Isaac vai ser pai de Jacó. Jacó vai ter o seu nome transformado para Israel e ele vai ter 12 filhos e são as 12 tribos de Israel. As 12 tribos que formam o povo de Israel. 12 tribos. Jesus vem à terra. Jesus reúne 12 discípulos. 12 discípulos. Que a partir desses discípulos que vão se transformar em apóstolos, nós teremos a formação do povo de Deus. O povo da igreja. A igreja também é o povo de Deus. A igreja hoje, ela representa esse povo escolhido por Deus.
Nós somos o povo de Deus, sacerdócio real. Sacerdócio real somos nós. Então, o Atos dos Apóstolos vai mostrar essa transição e vai mostrar o início da igreja. Nós vamos ter Atos 2 e Atos 4, que vão narrar com muita propriedade o Pentecoste e o início da igreja, o início da organização da igreja. É Atos que nos mostra isso. E nós precisamos estar sempre muito atentos. O que Atos vai mostrar com relação ao nascimento da igreja? Olha só a estrutura de Atos, né? Olha a estrutura. Ela vai mostrar, Lucas vai mostrar em Atos a expansão do evangelho, a descida do Espírito Santo, os enviados às missões, a alargar a extensão da igreja e o início vitorioso da igreja que permanece até os nossos dias, né? Isso nós vamos ver em Atos. E olha só, Atos vai trazer o modelo original da vida cristã em comunidade, né? Jesus falou que seríamos embaixadores do reino, né? Que nós seríamos anunciadores do evangelho em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra, até chegar em nós. E Atos vai mostrar toda a estrutura e governo da igreja que foi iniciado pelos apóstolos. Me diz uma coisa, você acredita que qualquer um de nós, pastores atuais, temos a fórmula da igreja como Deus gostaria que ela fosse? Será que nós temos? Olha, eu acho que quem tinha a fórmula exata eram os apóstolos, que foram os discípulos de Jesus e após a ressurreição de Jesus se tornaram apóstolos, enviados de Jesus para a criação da igreja, para a edificação da igreja, para a plantação das igrejas no mundo. Então, o modelo de igreja real, verdadeiro e que Deus deseja que aconteça é o modelo da igreja de Atos dos Apóstolos, né? A igreja mudou muito de lá para cá. Ela tendeu a atender muito os moldes humanos, humanistas, né? A seguir muito os modelos de agradar o homem mais do que agradar a Deus. Para captar gente, para trazer gente, para encher, inflar a igreja. E não para trazer, discipular e ensinar. Foi o que Jesus nos mandou no Ide. Mas a igreja de Jesus, a igreja de Atos, ela tem um modelo, é o modelo original da vida cristã, que é a vida em comunidade, né? Ela seguiu o que é a doutrina dos apóstolos, uma comunhão genuína entre os irmãos, que ia do templo às casas. Olha só, as nossas células, elas servem para isso, elas servem para nos trazer uma unidade entre os irmãos, uma comunhão genuína no partir do pão. O partir do pão. Vamos juntar panela, meu irmão, né? A gente cansa de fazer isso, a gente cansa de juntar e comer junto, o ato de comer em comunhão, isso é muito importante, isso é a igreja de Atos, né? A comunhão genuína no partir do pão, de uma vida compartilhada. Eu tenho que viver para o meu irmão. Olha, se eu sou imitador de Jesus, eu tenho que imitar Jesus como o servo, lá de Marcos, o servo. Eu tenho que servir o meu irmão, eu estou aqui para servir, eu não estou aqui para ser servido, eu estou aqui para servir o meu irmão, para ter uma vida compartilhada, para orar incessantemente, orar não simplesmente pelas minhas questões,
pelas minhas pendências, pelas minhas necessidades, mas para orar pelo meu irmão, para orar pela minha igreja, para orar pela igreja no mundo, para orar pela minha sociedade, para orar pelo meu país. Eu tenho que orar. Orar é a maneira de nós nos comunicarmos com Deus, de nós falarmos com o nosso Pai, é através da oração. Nós precisamos viver em oração, né? Nós precisamos ter essa unidade espiritual e material. Precisamos viver em unidade, precisamos ter generosidade. Eu tenho um irmão que está passando uma determinada necessidade, eu preciso ir lá e ajudar esse irmão a passar por essa necessidade sem ter aflições. É lógico que Jesus falou, olha, no mundo tereis aflições, mas eu preciso ajudar o meu irmão a ultrapassar por essas dificuldades, a passar por esses momentos difíceis, que às vezes são momentos que Deus permite para nosso aprendizado, para nosso crescimento emocional, né? E por isso nós precisamos dar testemunho vivo diante da sociedade. Gente, isso daqui é muito importante. Testemunho vivo diante da sociedade. Se nós formos ver em Atos dos Apóstolos, o povo via, a sociedade via. E essa sociedade que via, ela se agradava do povo de Deus. E por ela se agradar do povo de Deus, ela querer participar do povo de Deus, Deus ia acrescentando aos que eram salvos. Presta atenção numa coisa, não é sisteminha, não é esqueminha, isso tudo é do homem. Eu acho que é um grande problema quando o homem começa a criar sistemas e esquemas de encher a igreja, porque está dizendo que não confia em Deus, ou então está dizendo assim, eu vou encher porque eu vou fazer o evangelho do meu jeito e eu vou fazer do meu jeito. Porque se for pregar o evangelho puro e simples da Bíblia, a Bíblia como ela está escrito, e se for manter exatamente aquilo pelo qual houve a nossa reforma protestante, sola pela Escritura, somente a Escritura, não tem nenhuma tradição humana, não tem nenhuma escola que defina o que deve ser pregado ou o que não deve ser pregado, porque vai mudar a Escritura que está fechada em Apocalipse. Então, nós precisamos atentar a uma coisa, nós precisamos ser testemunhos vivos dessa sociedade, testemunhos vivos do que é o verdadeiro cristão, do que é o verdadeiro cristianismo. Nós precisamos ser a imagem e semelhança de Deus, buscarmos ser imitadores de Cristo a cada dia que passa mais. O livro de Atos nos traz dois personagens principais. Dois personagens que vão ser os principais responsáveis pela disseminação do evangelho no mundo. Não que os outros discípulos não sejam importantes, mas Pedro foi de fundamental importância. E Pedro foi o homem que foi pregar para os judeus. O ministério de Pedro foi junto aos judeus e o de Paulo foi junto aos gentios. E isso gerou até um constrangimento entre os dois, né? Entre Pedro e Paulo. Porque Paulo não foi um discípulo de Jesus, mas Paulo foi feito apóstolo pelo próprio Jesus na aparição na estrada de Damasco. Paulo e Pedro, juntos, são responsáveis pelo que o cristianismo é hoje. E Paulo, por nós. Nós temos que ter um apego assim com Paulo, porque Paulo trouxe o evangelho para nós que somos tidos como gentios, né? Nós somos gentios. Então, olha só, Paulo e Pedro, né? Eles vão trazer uma mensagem para todo o povo ali, porque
começa a crescer gente, a igreja começa a crescer e os apóstolos começam a não dar conta de atender a todo mundo. Gente, lembra no Antigo Testamento, Moisés? O que o sogro dele chega e fala para ele? Olha, levanta gente para te ajudar e você vai julgar somente as causas mais difíceis. Olha só o que vai acontecer aqui em Atos dos Apóstolos. Então, os 12, quem são os 12? Os 12 apóstolos. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos, porque a essa altura, cada apóstolo tinha seus discípulos, né? Então, os 12 convocaram a comunidade dos seus discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Que serviço? Servir aos irmãos. Meus irmãos, Atos dos Apóstolos, ele vai nos mostrar como que é o governo da igreja. Então nós temos aqui os apóstolos, os pastores, e agora nós temos o quê? A instituição do diaconato. Aqui em Atos 6, nós temos a instituição do diaconato. É o diaconato que nós temos nas nossas igrejas. Os diáconos, os presbíteros, os cooperadores, e aí vai depender de cada ministério como ele trabalha o nome das funções, o apoio, né? Como que ele trabalha as funções. Mas todo esse povo que não é o pastor da igreja, ou o apóstolo, que é aquele que traz a função apostólica, ela ainda existe, sim, porque o apóstolo é aquele que vai plantar igrejas, preparar o pastor local, deixar o pastor local naquela igreja e partir para abrir outra. E ele vai cuidar de apontar o caminho para esses pastores. Esse é o apóstolo, esse é o ministério apostólico. Então existe hoje o ministério apostólico, né? Nós temos os 5 ministérios, né? Apóstolos, pastores, evangelistas, profetas, mestres. Nós temos os ministérios aí atuantes até hoje. Temos sim. Por mais que alguns irmãos nossos digam, essa história de apóstolo, não, o apóstolo é aquele que ele vai em campo, é ele que vai montar as igrejas, é ele que vai dar a direção para as igrejas de um determinado ministério, né? Então nós temos sim essa função apostólica, dando continuidade ao trabalho de expansão do evangelho. E para a gente concluir esse nosso estudo, nós precisamos entender o ID de Jesus. Um ID que não era simplesmente para os apóstolos, mas é um comando para todo cristão. Todo cristão. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, 19 e 20 é o nosso ID, né? É o ID, é a ordenança que Jesus dá para nós, de fazermos a história da igreja, de irmos a campo, fazer discípulos, ensinar. Discípulo é para ser ensinado. Então eu faço discípulo e parto para ensinar esse discípulo, né? E eu vou ensinar esse discípulo o quê? Tudo aquilo que Jesus havia nos ordenado. Eu vou ensinar para os meus discípulos a ler a Bíblia, a entender a Bíblia. Eu vou ensinar para os meus discípulos a orar. Eu vou ensinar para os meus discípulos a jejuar. Eu vou ensinar para os meus discípulos a viver em comunhão. Eu vou preparar os meus discípulos para poder enviá-los, para que eles façam a mesma coisa. E é assim que a expansão do Evangelho vai
prosseguir. E é assim que o grande projeto de Deus vai acontecer. O projeto de Deus nada mais, nada menos é do que edificar o seu reino na terra, para que todos nós possamos, como irmãos, viver junto do nosso Pai para todo o fim da eternidade. Toda a continuidade, eternidade não tem fim, para toda a continuidade da eternidade. E por fim, nós precisamos sempre estar atentos a algo que é extremamente importante. Nós não podemos apenas ler a Bíblia, nós precisamos viver a Bíblia. Porque quem lê a Bíblia se informa, mas quem vive a Bíblia é transformado. Até a próxima aula e que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.